E passados 24 anos, os familiares de 3 adolescentes que foram executados enquanto dormiam no Centro Histórico de Cuiabá ainda aguardam por justiça. Ontem foi realizado um ato para lembrar este caso que ficou conhecido como a chacina do Beco do Candeeiro. E também esse ato foi feito para cobrar punição para os assassinos. Isso é um imbróglio tão grande. Isso é sabe aquele novelo de lã que virado? É isso aí, ó. Esse caso aí. Vamos ver. O Beco do Candeeiro é um local emblemático na capital. Recentemente foi restaurado, né, as fachadas aqui dos imóveis, né, houve a troca do piso paralelepípedo na rua. Mas é claro que tem toda uma história relacionada, inclusive, com a ocupação do que era o centro de Cuiabá, hoje o centro histórico. Mas o que mais chama a atenção é uma escultura que tem nessa praça, que é a entrada do beco. E também, é claro, o que lembra há 24 anos a chacina de 3 adolescentes. E, na realidade, 4 foram vítimas, um conseguiu sobreviver. E o que chama atenção também nesse caso é que há 24 anos ninguém foi punido por essa chacina. Essa história ela é uma ferida aberta no coração da cidade. Em 1998, 3 meninos de rua, o Adileu, o Edgar e o Reginaldo foram assassinados aqui. A tese que se tem, mais difundida até hoje, que teria sido a mando de comerciantes locais. Mas o que chama a atenção, Porto, é que um crime acontecido no centro da cidade, uma sexta-feira, 8h30 da noite, jamais foi resolvido. Nunca se soube quem mandou matar ou quem matou esses meninos. E as mães, a dona Rosa, a dona Maria Santos e a dona Albina, a mãe dos meninos, buscam por justiça até hoje. Está aí a escultura dos 3 meninos que foram vítimas aqui. A ideia era fazer um memorial, né? A estupidez humana. Não era exatamente uma homenagem, e sim um memorial à chacina. E já na época incomodava muito, porque havia uma certa comemoração com o que estava acontecendo. Que é mais fácil resolver problemas simplesmente escondendo a solução, né? Então aí, como diz, né, mesmo sendo no milênio passado, que era final, né, até hoje incomoda, mas também, como diz, até hoje traz essa esperança pra gente, né? Que a sociedade enfrente os problemas de frente, não esconda com violência. Você fez esse trabalho há 24 anos, Jonas, mas parece que esse problema e essas imagens, né? Ou seja, a gente olha para o rosto desses meninos expressados nessa escultura, são rostos que nós vemos até hoje pelas ruas de Cuiabá. Sim, temos até hoje, inclusive, as situações. Um está pedindo clemência e é negada, o outro já está sendo atingido e também com uma frieza, e o outro já está morto sem nenhuma constrangimento. Então, assim, as ações, as atitudes, a sequência toda, realmente até a gente fica incomodado com isso. O entorno aqui a gente tem ali do lado demolições que ainda estão para acontecer, né? Um problema social muito grave. A gente tem do outro lado ali, já na avenida aqui, Tenente Coronel Duarte, né, um parque que abandonaram no centro da capital, que é o Morro da Luz. É um local que continua ainda perigoso, mas tem saídas também. O fato de lembrar os 24 anos dessa chacina, tem gente que faz um trabalho muito sério hoje com as populações, né, ou seja, mais vulneráveis, jovens, adolescentes, homens, mulheres, ou seja, pessoas que estão aí em situação de rua. Quando a gente pode relembrar, por pior que seja o fato, né, a gente está diante da possibilidade de pensar saídas melhores, de não repetir o passado doloroso e do pior que vivemos, né? O nosso trabalho revelou, pela via da segregação que a gente viu com o povo da rua, toda a história do passado negro desse território. Nós estamos num território chamado de território negro da cidade, no sentido de que tem uma história ancestral nesse centro velho, né? Então tem muita escravidão foi vivida aqui, né? A Praça da Mandioca foi o Pelourinho, esse lugar, a rua é a primeira rua da cidade, tem uma memória preta nessa história toda ligada à escravidão, à segregação,
ao extermínio de boa parte dessa população. Portanto, a música, a cultura, a essência da música brasileira do chorinho, para relembrar essa chacina que teve aqui. E no caso, houve alguns encaminhamentos. Um policial chegou a ser levado à justiça, mas ele acabou absolvido pela fragilidade de provas quanto a isso. A partir disso, o caso ficou parado, os processos continuam de alguma maneira, mas até hoje ninguém foi punido, nem quem seria o mandante ou os mandantes, nem quem atirou nesses adolescentes, e eles acabaram mortos aqui. Com as imagens do Evaldo Santos, o apoio técnico do Alessandro Macedo, José Porto para o Cadeia Neles.